O problema que eu venho falando aqui desde o início do ano. O sistema defensivo do Vasco está formado, é um bom sistema defensivo. Mas do meio para frente, a equipe do Vasco piorou em relação a 2023. É uma equipe pior, que sem Verratti e sem Payet mostra pouquíssima criatividade do meio para frente, mostra uma falta de pontaria enorme, uma falta de material humano, falta de talento. Aí eu vi algumas pessoas ontem, Pedrosa, você está criticando demais. Tô criticando agora, Fernando. Sabe por quê? Se eu não criticar agora, vai chegar lá no Campeonato Brasileiro, sabe o que vai acontecer com o Vasco? O Vasco vai brigar para não cair de novo. E o pior, o Vasco tem uma oportunidade nessa temporada de ter um grande técnico na mão. Só que se você não der material humano para ele, ele não vai conseguir desempenhar o que ele sabe. Porque não adianta. Ele treina, o Vasco é bem organizado, o Vasco é taticamente muito bem postado dentro de campo. Só que aí, na hora de fazer o gol, na hora de finalizar, na hora de conseguir converter essas chances, não consegue. Eu tive pena do Lucas Piton ontem. Ele gerou pelo menos uns 5, 6 oportunidades para os jogadores do Vasco e isso não aconteceu. Então assim, eu vou falar de novo, falta muito reforço para o Vasco da Gama, falta muito jogador no setor ofensivo e a culpa ontem, novamente, eu vi gente criticando o Ryan, não é culpa do Ryan. O Ryan não é centroavante, o Ryan tem 17 anos, o Ryan é ponta direita. Se ele tá jogando é porque não tem reserva para ele. Se a gente viu o Vasco empilhando chances, perdendo, é porque não tem jogadores de qualidade na frente. Então a culpa é da diretoria que não conseguiu resolver esse problema. E isso me chamou muita atenção, além dos belos cruzamentos do Piton e os belos comentários de Lucas Pedrosa, Rafa Melo, me chamou também a atenção o caminhão de gols que o Vasco perdeu. Mas vocês sabem como eu tenho a preocupação dos meninos da base, a forma precoce com que eles sobem e às vezes resolvendo um problema que não é deles, que é o caso desse menino Ryan, né? Porque o Verratti está com a costela machucada, hoje ele não tem nenhum reserva imediato, né? E aí sobra pro menino, que é novo demais, que não joga por ali, como o Pedrosa já destacou. E como a gente cobra um menino desse, Rafa? Não dá pra cobrar. Não dá, a pressão não pode ser desse jeito. É claro que ele é jogador de futebol e tem que saber administrar isso, mas é um garoto muito novo. É verdade, Fernandinha, e a transição ela tem que ser muito perfeita para não acabar com uma carreira que nem começou. Ele está fazendo a transição da base para os profissionais. Ontem eu vi um Vasco muito melhor, com o triplo de chutes em relação ao Audax, com o dobro de posse de bola, mas sem eficiência. Acho que faltou eficiência ao time do Vasco. Aliás, com toda essa superioridade em relação ao último colocado, isso evidencia uma urgência na busca de reforços, principalmente do setor ofensivo do Vasco. É aquilo que o Pedrosa vem falando. O elenco do Vasco em relação ao ano passado é mais enfraquecido. O Vasco precisa contratar. E está aí negociando, né, com o Pedro Henrique do Internacional, o Breno Lopes do Palmeiras, enfim. Agora, eu acho que o que dá para ficar de ponto positivo para o torcedor do Vasco, Pedrosa, foi a estreia do Galdames. E ele acertou ótimos cruzamentos, deu bons passes. É claro que não dá pra gente tirar ainda o Audax como parâmetro. É bom a gente aguardar a sequência da temporada. Mas não sentiu nada, jogou legal, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi uma boa estreia do Galdames, foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, mas como você bem destacou, o Audax você não consegue ter parâmetro de nada. Inclusive, se o Audax fosse uma equipe um pouquinho melhor, o Vasco poderia não ter saído com a vitória dentro da Arena da Amazônia. Então eu destaco Mas não aqui, por falta de qualidade, mas por falta de efetividade de gol. Porque perdeu muito. Eu fiquei impressionada com o tanto de gol que perdeu. É absurdo, pô. E aí num jogo de Série A, a chance de você ganhar um jogo perdendo tantas oportunidades assim é zero. O Vasco não conseguiria vencer um jogo se você tivesse um adversário um pouco melhor. O Audax, ele dava muito espaço, o Audax, ele não agredia. Era uma equipe, com todo respeito, que tá longe de desempenhar um nível de realmente futebol profissional. Então a minha bronca é essa, Fernanda. Se o Vasco tivesse construído essas chances todas contra uma equipe melhor e não tivesse conseguido aproveitar, a análise seria uma. Mas é uma equipe que não consegue jogar no nível de futebol profissional. E o Vasco da Gama, que tem um investimento que tem, mesmo sem os seus principais jogadores, deveria ter feito 3, 4, 5-0 no Audax. Essa é a cobrança. E a cobrança sempre vai ser feita quando tem que ser feita. A gente deixa um beijo aqui pra família e também pro jogador Bruno Lima, né? Que teve a fratura na tíbia e na fíbula da perna, né? Uma imagem até muito forte. A gente decidiu até não mostrar, porque, enfim, a imagem forte demais. Foi uma fratura bem feia e um beijo aí pra família do Bruno e pro Bruno também uma pronta recuperação pro jogador do Audax. Olha, a gente vai ver o que o treinador Emiliano Dias falou depois dessa partida. Ele enfatizou o show, claro, da torcida do Vasco. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. Ficamos impresionados con la torcida. Sabíamos que era así aquí, mas una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. La verdad
verdad que ficamos muy contentos y sobre todo agradecer por el apoyo y por la torcida. Lo de la torcida hoy fue increíble. Ô Rafa, a gente mostrou ontem aqui a torcida do Vasco, né? E falamos muito bem, Pedrosa, dessa torcida em Manaus, a recepção e tudo mais. Todo mundo sabe do quanto eu acho isso bacana para contemplar essa torcida off-Rio. E aí o Emiliano e o Ramon, eles demoraram um tempo para conhecer de perto a torcida do Vasco, porque São Januário ficou fechado por um longo tempo por conta daquela, a gente chama aqui de injustiça que fizeram com o Vasco em relação ao tamanho da punição. Tinha que ter a punição sim, mas não tão grande como foi, e eles demoraram para encontrar essa torcida, e quando encontraram, não vai barrar, se apaixonaram, né? É verdade, é importante também a torcida do Vasco em Manaus, que deu um show desde o aeroporto, foram lá no hotel, deram carinho para os jogadores, e é importante, né, para eles tomarem esse conhecimento da grandeza do Vasco, não só no Rio de Janeiro, mas no país, enchendo, lotando aí o estádio lá em Manaus. Eu acho que a torcida não ficou muito satisfeita com a atuação, não. E o Pedrosa, o que você achou das mexidas? Ontem, o segundo tempo muito diferente, né? Sim. Você até comentou isso na transmissão. O Vasco volta com os ajustes pequenos, né? Até porque não tinha muito ajuste a se fazer, porque o Audax não mostrava perigo. Mas você falou das mudanças que deveriam ser feitas, elas foram feitas. Eu também queria que você falasse sobre o que você achou da fala do Emiliano. Então, em relação às mudanças, você vê que a equipe reserva ela é enfraquecida, e aí quando entram os reservas do reservas, a situação fica mais caótica ainda. O Serginho, por exemplo, é um jogador que teve uma oportunidade de cara pro gol, e ele preferiu receber um tronco e pedir um